para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor vai demorar para voltar. Então começa a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a se embriagar. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar como os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Amém. Pode se assentar. A gente vai conversar um pouco sobre esse texto aqui, essa fala de Jesus aos seus discípulos no capítulo 12 de Lucas, e a gente aqui é convidado a mergulhar em uma das passagens assim mais desafiadoras e ao mesmo tempo mais reveladoras do Evangelho de Lucas, e especificamente nesse trecho que a gente leu aqui. Porque no coração dessa sessão aqui ressoa uma verdade muito forte, que tem falado muito ao meu coração, que é o último versículo que fala: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. E isso assim, ele não é uma máxima religiosa, não é como se eu estivesse usando um jargão por trás de uma religiosidade, mas na verdade isso é um princípio muito divino, que estabelece a nossa base e responsabilidade que a gente tem como filho de Deus. E assim, aqui Jesus está num momento crucial, porque ele não está só falando com os discípulos ou passando, mas na verdade ali ele está trazendo uma mensagem muito real sobre a vigilância que nós precisamos ter como filhos de Deus, como os discípulos do Senhor. E ele bate nisso, sobre essa vigilância, sobre essa mordomia e a consciência de que nós temos privilégios no Senhor. A gente tem privilégios e responsabilidades. E Jesus está falando claramente isso aqui aos seus discípulos. E tem algo que tem ecoado muito assim, forte dentro do meu coração, e muito referente a essa palavra, que se a gente tem compreendido a imensidão daquilo que foi nos dado, se a gente tem percebido e entendido a imensidão, o tamanho do privilégio que Deus nos deu. E assim, será que a gente tem entendido a expectativa que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida? Ou a gente está simplesmente sem entender nada do que está acontecendo? E eu vou fazer uma pregação expositiva, então a gente vai acompanhando os versículos. E no versículo ali 35 e 38, Jesus ele já inicia assim uma exortação, na verdade, né? Ele começa a contar como se fosse uma analogia, né? Uma parábola dos servos que esperam o retorno do seu Senhor, depois de uma festa de casamento. E ali Jesus fala sobre que a gente precisa estar com as vestes cingidas e as lâmpadas acesas. E isso é uma simbologia muito importante para nós, porque não é só algo que Cristo está querendo usar como exemplo, mas ele tem algo por trás muito forte. Primeiro, essas vestes sinadas, que nada mais é que na época eram as túnicas que tu amarrava para tu ter uma mobilidade, uma flexibilidade melhor para caminhar. Então, ali Jesus já está falando sobre essa prontidão, sobre a gente entender que a gente precisa estar pronto. Quando a gente tem que estar pronto para algo, a gente tem que estar vestido, a gente tem que estar bem alinhado, certinho para alguma coisa, independente da situação. Se a gente vai para um casamento, a gente tem que estar pronto para um casamento. Se a gente vai fazer uma trilha, a gente tem que estar pronto para uma trilha. Então, Cristo está trazendo já essa simbologia que nós precisamos estar prontos. E espiritualmente, Ele está pedindo assim para a gente não deixar e não ser um desleixado. Ele está falando: não seja despreparado, esteja à espera, porque o patrão, o homem da casa está vindo de um casamento. Então você tem que estar esperando, pronto para ele. E ele diz sobre as luzes acesas, né, que representa
essa vigilância, esse discernimento do Espírito Santo. Porque hoje, nesse mundo que nós vivemos de trevas, de tanta escuridão, de tanta coisa ruim, nós precisamos ser luz no meio desse mundo. Então, essa luz, essa lamparina que Jesus usa, ele está basicamente falando, você precisa estar pronto com as suas vestes. E ao mesmo tempo que você precisa estar pronto com as suas vestes, não basta só estar pronto com as suas vestes. Você tem que estar com as lamparinas acesas, porque isso está significando que você tem que estar pronto como um processo completo. Você tem que estar em santidade, você tem que ter um conhecimento profundo da palavra, você tem que ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Então você tem que estar com a sua chama acesa. Então ele já traz essa linha para nós sobre essa vigilância. E o mais incrível é que a gente vai lendo o versículo um por um e a gente vai entendendo que quando nós estamos prontos para algo, como nesse caso, nós já levamos para o nosso lado sobre o trabalho. Então nós precisamos estar prontos. Se eu estou pronto para fazer algo, no momento que alguém me chama, eu já estou pronto para o trabalho. Eu estou pronto aonde nós estivermos. Na empresa que você trabalha, se você é autônomo, se você não é, você está pronto para alguma coisa, na hora que te chama, ali você toma uma atitude. Mas a promessa de Jesus aqui ela é surpreendente, porque ela é o inverso disso. E o que ele está falando aqui? Ele está dizendo, ei servo, bom e fiel, você esteve pronto comigo desde o dia que eu pedi, você estava com as suas vestes preparadas, com a sua lamparina acesa. Agora vem aqui, imagina, você está pronto para um trabalho e o seu chefe fala assim, ei, vem aqui que eu preciso de ti. Tu, logicamente, já pensa, né? Pô, estou pronto para isso, vou lá fazer o meu trabalho. Chega naquele lugar, o chefe fala assim para ti, agora senta aí. Porque eu vou trazer um café para ti e vou te servir. É isso que Cristo está falando aqui. Ele chama os seus servos para sentar à mesa e Cristo, aquele servo, aquele dono da casa, agora vai servi-lo. Então essa é uma promessa que Jesus nos faz, que já é uma inversão totalmente de papéis, né? E aqui ele está mostrando que aquele servo que é fiel, a graça do Senhor, isso se destaca, essa analogia que ele faz de quando o dono da casa chega e bota os seus servos para sentar, ele já está falando aqui que isso destaca porque é a graça abundante sobre a nossa vida. E essa é uma recompensa divina, não tem nem como a gente comparar com uma recompensa daqui. Cristo já mostra essa inversão de valores para mostrar que a recompensa do céu é totalmente diferente da nossa recompensa aqui na terra. Então fica atento, fica vigilante, porque há uma promessa a ser cumprida. E essa promessa é muito diferente daquilo que a gente imagina como uma promessa terrena. A gente vai continuando o versículo, e no versículo 39 e 40, ali Jesus já reforça algo mais sobre essa necessidade da prontidão, esse momento que a gente precisa sempre estar ligado. Jesus reforça essa imprevisibilidade da sua volta, e ele faz essa analogia com o ladrão. Se o dono da casa sabe quando o ladrão vem, obviamente ele vai se preparar, ninguém sabe quando o ladrão vem. Então, quando Cristo faz essa analogia, ele não está deixando, ele não quer colocar no seu coração medo. Eu preciso, então, não, ele está trazendo que quando a gente não tem a noção da hora, do lugar, a gente precisa estar pronto sempre. Porque talvez se a gente soubesse o dia exato que Cristo voltar, ou se a gente soubesse, nesse caso, nessa analogia, o momento que ele vai entrar pela porta, talvez a gente deixaria de fazer as coisas só para o último momento, como a gente já faz na nossa vida. A gente precisa estudar. A gente estuda um mês antes? Não. A gente estuda um dia antes, 2, talvez até no mesmo dia. E é interessante porque a gente aplica isso na nossa vida. Quando a gente não tem a noção do horário, realmente a gente fica pronto. Quem nunca pediu um lanche? Tu pede um lanche, tá, chegou em casa, correria, vou pedir um lanche. Pedir um iFood, qualquer coisa. Tu fala, cara, será que eu tomo banho ou não? Tá falando aqui que é 35 minutos. Se eu tomar banho e esse cara aparecer, eu vou ter que sair. Será, o que eu faço? Será, não, eu preciso fazer tal coisa. Não, mas aqui tá falando 30 minutos. É, 30 minutos. Mas a gente não sabe. Pode ser mais de 30 minutos, pode ser menos de 30 minutos. E talvez tu vai estar no banho, o cara vai tocar o interfone, vai buzinar, e tu, puxa vida, e agora? Então o que você faz? Você fica na prontidão. Tu fala, a partir do momento que ele chegar, eu faço as minhas coisas. E Cristo está falando sobre isso aqui. Essa analogia que ele está usando. Que nós precisamos estar pronto. Pronto para esse momento que Cristo voltar. Não esperando, não imaginando que vai ser um tal momento para que nesse momento exato eu possa aí começar a fazer as minhas coisas. Não.
A prontidão, ela não é um evento isolado, para qual a gente se prepara assim como se fosse uma última hora. Mas ela é um estilo de vida. Um estilo de vida que a gente precisa estar nessa prontidão, nessa atitude constante de obediência, expectativa que o nosso Senhor vai voltar. Então a gente entende que Cristo usa uma analogia, ele já está trazendo isso, sobre essa visão de que nós precisamos estar atentos e vigilantes ao Senhor. Então Pedro, né, uma característica muito forte, a gente continua ali no versículo 41, 46. Pedro, com uma característica muito forte de sempre perguntar, de sempre falar as coisas, se você ler os evangelhos, você vê que Pedro é sempre o cara que pergunta, fala alguma coisa, toma uma atitude, faz alguma coisa. Pedro é um cara impossível. E ele pergunta ali na parábola: Senhor, essa parábola que o Senhor está falando para a gente, o Senhor está falando para nós diretamente como os discípulos que estão andando com o Senhor todos os dias, ou está falando para todas as pessoas? E Jesus ali ele responde com outra parábola. E ele fala sobre o mordomo fiel e prudente, e ele fala sobre o mordomo infiel. Primeiro ele diz sobre aquele mordomo fiel e prudente, aquele que cumpre a sua tarefa de forma correta, com sabedoria e também com muita integridade naquilo que foi dado. Então, ele dá um exemplo de um dono, o chefe que pede para o seu servo cuidar da sua casa, e Cristo exalta esse mordomo fiel que ele distribui o alimento da forma certa, que ele cuida dos bens daquele senhor, que ele tem algo com integridade naquilo que foi colocado sobre ele. E Cristo fala que isso tem uma recompensa, porque ele será encarregado de todas as outras coisas daquele dono. Então tem uma recompensa para aquele mordomo fiel, íntegro naquilo que foi lhe entregado. Mas ao mesmo tempo Jesus faz já uma inversão ali, ele diz: mas existe também um mordomo infiel, aquele que abusa da autoridade, aquele que, eu não sei quando ele vai chegar, então eu faço o que eu quiser, bate nos servos, vive uma vida de qualquer jeito, não tem uma responsabilidade com aquilo que foi dado para ele. E Cristo fala: essa punição vai ser severa, porque ele vai ser afastado como um infiel, não mais como uma pessoa a quem eu confiei. E essa parábola nos ensina algo muito importante. Cristo, falando sobre uma parábola, ensinou para Pedro dentro de outra parábola essa responsabilidade que a gente tem, que a gente é mordomo dos dons e dos recursos de Deus. E eu fico pensando, ali ele diz sobre essa distribuição, que o mordomo fiel, ele é aquela pessoa que ele distribui o alimento da forma certa, ele tem um equilíbrio sobre aquilo que ele faz sobre a casa. E será que nós temos sido mordomos fiéis e prudentes naquilo que o Senhor nos deu? Se nós colocássemos uma mesa aqui, e essa mesa, cada cadeira que tem nessa mesa, fosse um ponto da nossa vida, como a gente tem colocado a comida de cada lugar? Será que dentro dos projetos e sonhos que eu tenho, aqui está um banquete muito bom, muito bonito, recheado para que tenha força, e talvez o meu devocional está só com um pão e uma mortadelinha, o outro está só com café, as responsabilidades que eu tenho com a minha família, o amor, a empatia, como eu tenho entregue cada porção daquilo que o Senhor me deu dentro de cada lugar? Será que tem lugares que estão com um banquete muito melhor? Será que tem pratos que estão muito mais vazios do que cheios? Será que a gente tem sido um mordomo fiel, aquele que tem colocado tudo do seu devido lugar? Ou a gente tem sido um mordomo infiel, que a hora que é para dar comida, talvez eu dou, talvez não dou. Se é para limpar a casa eu limpo, se não é, não limpo. E a gente aplica isso dentro da nossa vida. Como a gente tem sido um mordomo, esse mordomo que Cristo está usando como parábola e exemplo para responder a Pedro. Ele está falando: o que eu estou querendo dizer para ti aqui, Pedro, não é para vocês, discípulos, é para todos. Porque como tu tem sido dentro de você, como você tem sido mordomo dentro de uma vida com Cristo. Qual tem sido a sua vida? Você tem limpado a sua casa? Você tem limpado os seus olhares? Você tem limpado o seu coração? Você tem colocado as coisas no devido lugar? Você tem organizado a sala, o quarto? Tem uma mesa, tem
tem uma cadeira onde eu possa sentar? Ou já a mesa do banquete está cheia e eu já não tenho mais lugar? E o Senhor procura mordomos fiéis e prudentes. E nós vamos continuando o texto e vai chegando num ponto que, para mim, é como se fosse o cerne dessa mensagem. Aqui muito foi dado, muito será exigido. Versículo 47 e 48, que ele diz: aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, recebe muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo também, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. E essa declaração, ela não é assim apenas um aviso, né? Mas ela é um princípio da justiça de Deus, da justiça divina sobre a nossa vida, que diretamente, né, nos traz a um confronto. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, é como se mais privilégios, mais dons nós recebemos, maior a nossa responsabilidade diante do Senhor. Então, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nos é entregue. Isso é tão comum quanto a nossa vida. Uma criança de 2 anos, a responsabilidade dela é nenhuma. Ela precisa brincar. Um adolescente já de 12 anos já começa a ter responsabilidades. Ele precisa tirar boas notas na escola. Uma pessoa que está saindo do ensino médio indo para a faculdade, já existem outras responsabilidades. Ele precisa fazer a faculdade, ele precisa trabalhar, ele precisa pagar suas contas já. Então, conforme nós vamos adentrando mais dentro da nossa vida, mais responsabilidade nós vamos tendo. Por isso que é tão bom ser criança, porque a gente não entrou na vida ainda. A nossa vida é o nosso quarto, é onde os nossos pais vão, é onde é a nossa televisão, os nossos brinquedos, os nossos videogames. A gente não está tão dentro daquilo que é o escopo da nossa rotina, da nossa vida. Então a gente vai crescendo e mais responsabilidades vai criando. E aqui Cristo está falando sobre isso. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos responsabilidades diante dele. E essa analogia que Cristo fala sobre aquele que conhece, sabe, prepara e não faz aquilo que tem que ser feito, receberá muitos açoites, e aquele que não faz, receberá menos açoites. É como se Cristo estivesse falando assim: como é que uma pessoa que nunca ouviu falar da palavra de Deus, nunca ouviu sobre Cristo, pode amar mais alguém que já conhece a Cristo? Ele merece mais açoites, é como se fosse isso. Ele merece uma punição maior, porque eu já tenho ensinado ao meu servo: ei, eu morri por você, como é que você não vai perdoar ou amar alguém? Não tem como uma pessoa que não me conhece perdoar mais que você. Tem algo errado aqui. E essa responsabilidade, ela está diretamente ligada a esse conhecimento da vontade de Deus. Quanto mais nós conhecemos da verdade divina que a gente possui, maior a nossa obrigação de viver e de proclamá-la. É uma palavra que ela é forte. É uma palavra que nos confronta diretamente. Mas a palavra de Cristo, a palavra verdadeira, ela não só nos dá esperança, ela não só nos traz calma, ela não só nos traz motivação, ela também nos confronta. Ela também nos faz olhar para um... Será que eu tenho feito realmente aquilo que Deus tem depositado sobre a minha vida? Porque a gente não pode alegar ignorância sobre a palavra de Deus. Porque isso está aberto diante de nós. Ainda mais hoje, que se tem um momento do mundo em que a gente mais tem acesso à Bíblia, é hoje.
A palavra de Deus, a gente sabe. E por incrível que pareça, talvez você nem precisa abrir a Bíblia. Porque é tanto conteúdo, é tanta coisa que você recebe, que tem pessoa que nem crente é, que sabe um monte de versículos, sabe um monte de pregador, sabe um monte de corte, sabe um monte de história, porque recebe disso o tempo inteiro. Então, como a gente pode não fazer aquilo que o nosso Senhor está pedindo? A vida cristã ela exige uma fé autêntica, uma fé comprometida e uma vida sem estagnação. E a gente tem um privilégio incompreendido e desperdiçado, porque a grandeza assim das coisas que Deus nos deu, né? E aqui é uma verdade que ela se torna para mim cada vez maior, sobre esse privilégio, sobre as coisas que nós temos recebido e as coisas que nós temos dado ao Senhor. Eu não sei se talvez a gente esteja entendendo de fato o peso de uma fala como essa. Se a gente tem entendido de fato assim a magnitude de muitas vezes como humano, né, falhar sobre aquilo que foi nos dado. E eu estou aqui para lembrar só alguns dos privilégios que a gente tem. O privilégio da salvação pela graça. Nós somos resgatados da condenação eterna, justificados por Cristo, adotados como filhos de Deus. Isso é um presente inestimável e merecido. Nós já temos o privilégio de receber não mais essa condenação. A gente foi justificado por Jesus. Você não é mais condenado, você é justificado por Cristo. Você foi salvo pela graça de Deus. Você foi amado mais do que merecia. Privilégio número 1, a gente tem o privilégio número 2, o Espírito Santo como habitante em nós. O próprio Deus vive em nós. Ele é o nosso consolador, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso capacitador. Ele nos dá o poder de viver um pouco em santidade, de realizar, assim, sabe, a obra de Deus. Quando a gente não tem força e, não quero ir no culto, a gente parece que tem um empurrão que nos leva a ler a palavra, um empurrão que nos leva a um arrependimento, a um sentimento ruim sobre um pecado, a uma leitura da palavra. É o Espírito Santo que está habitando em nós. Um privilégio que Deus nos deu, para que a gente não andasse sozinho, para que quando Ele subisse aos céus, Ele falasse: vocês não vão estar sozinhos não, o Espírito Santo está com vocês. A palavra de Deus, terceiro privilégio. Temos a revelação divina, a verdade absoluta, o manual da vida. Nós temos o manual da vida aqui, a esperança do Espírito. E como eu tinha falado, nunca antes na história a gente tem tanto acesso à Bíblia. Será que a nossa Bíblia está empoeirada lá em casa? Será que o nosso aplicativo já até está oculto lá, porque tu nem abre mais? Tem que ficar toda a vida baixando de novo quando vem aqui para a igreja. O privilégio de ter a palavra. A gente estava aqui semana passada, né, com o pastor a galera da Mais. Ele falou no nosso culto, talvez acho que a maioria das pessoas estavam aqui. E assim, quando tu começa a conversar com o pessoal da Mais, tu vai se sentindo ruim, cara. Tu vai ficando constrangido, tu vai falando: meu Deus, tô fazendo tudo errado aqui, Senhor amado. Eu estava conversando com o Vini e eu fui buscar ele e tal, e a gente estava trocando uma ideia. E ele estava mostrando para mim: cara, eu tenho assim um coração muito forte com a Colômbia e tal. E a Colômbia é um país perseguido, né? Assim, não aparenta, né? Mas é um país perseguido. E ele mostrando: cara, a gente estava nessa igreja aqui e tal. E cara, assim, a igreja, assim, era, sem mentira, assim, 4 paus, assim, sabe? Uma lona pra fazer e tinha uma outra lona menor, né? E o culto lotado, assim, uma caixinha de som básica. Eu falei: cara, que loucura. Ele falou: não, tem culto aqui, pra chegar aqui, cara, não sei quantas horas de moto, tem que atravessar tal coisa, tal, nas aldeias. Eu falei: cara, que loucura. E eu falei: e aqui do lado? Não, é a casa do pastor. Eu falei: como é a casa do pastor? Na casa do pastor. Eu falei: tá, mas
É só aluna? É só aluna mesmo. Não tem parede, não tem porta, não tem nada. Chão batido. 4 filhos. Uma cama para cada um. Nem luz tem, é vela. Aí é impossível, com toda a realidade assim do coração, a gente lê, aqui muito foi dado, porque muito tem sido nos dado. Cara, muito tem sido nos dado. Sabe, tá todo mundo aqui com um agasalho, isso já é muito. Todo mundo aqui, eu sei que quando acabar tem algum lugar para dormir. Sabe, tem o celular, tem comida em casa, tem um muito. E a gente não está compreendendo a magnitude do que nos foi nos dado. Quarto privilégio, a gente tem a comunidade da igreja. Nós somos inseridos em uma família espiritual, um corpo de Cristo, onde a gente é amado, onde a gente é edificado, onde a gente é corrigido, onde a gente é enviado. Isso é um privilégio do Senhor, estar numa comunidade é um privilégio do Senhor. O sonho talvez de pessoas que eles falaram aqui, era estar numa comunidade. Era poder conversar com um monte de gente, sair aqui, rir, conversar, orar, ler a Bíblia. Isso é um privilégio que foi nos dado. Uma comunidade. E será que a gente está engajado assim, ativamente, servindo, amando? Ou a gente tem sido meros espectadores? Sabe, sanguessuga do lugar, passivo? É tudo eu, é tudo individual. A gente não tem entendido esses privilégios que Deus tem nos dado. O privilégio número 5, dons e talentos espirituais. Todo mundo aqui tem. Cada um de nós, assim, recebe habilidade, capacidade, um dom para edificar Deus, a igreja, glorificar o nome dEle. E assim, a gente tem identificado esses dons para o reino ou a gente tem deixado de qualquer jeito? Você tem um dom, você tem um talento, que às vezes você nem sabe, é uma construção. Não é só cantar, não é só pregar. Tem tantas coisas que edificam a casa do Senhor, que edificam o seu nome. Aqui muito foi dado, muito será pedido. O Senhor está nos confrontando aqui, me confrontando diretamente. Ei, eu te dei isso, eu te dei aquilo. O que você tem feito? Você tem enterrado seus talentos? Ou você tem multiplicado seus talentos? O que você tem feito com eles, Vitor? Será que você realmente tem entendido aquilo que tem sido entregue a ti, na sua vida, dentro do seu contexto hoje? Eu sempre fui uma pessoa sempre fui bem ativo. Vocês sabem como é que eu sou? Eu não sou nada introvertido, né? Sou extrovertido, falo as coisas e tal. Mas eu sempre tive um problema na minha vida, que é, eu sempre esperei para estar muito certo para fazer tal coisa. E Cristo foi moldando e ensinando com o tempo que não precisa estar as coisas não precisam estar certas. Ela não precisa estar perfeita para fazer. Porque muito já foi dado. Sabe? Muito já foi dado. A gente vai aprendendo isso com o tempo. A gente vai aprendendo isso primeiro quando a gente compra um carro. Coisa básica da nossa vida. Se tu às vezes não, eu vou esperar ter um valor tal para comprar tal carro. Tu nunca vai ter o carro. Mas é ali devagarinho, daqui a pouco tu compra um menorzinho e vai, daqui a pouco Deus abençoa, daqui a pouco tu tá com um carrinho tal, daqui a pouco tu conseguiu um melhor e Deus foi abençoando. Porque tem que começar. Casamento é a mesma coisa. Quando eu tiver o valor tal, eu vou casar. Nunca vai casar. Nunca. Falo isso com propriedade. Ninguém que eu conheço que casou com o que tinha dinheiro. Ninguém. Todo mundo fala, rapaz, estava passando uma tribulação, não sei o que, eu precisava de dinheiro aqui, e a gente foi trabalhando aqui, fez um negócio ali, porque o Senhor já nos ensina na vida que tu não tem que estar preparado para fazer as coisas. Tu precisa começar as coisas, porque depois é eu que vou fazer, não é o resto. Só que o problema é que a gente olha muito lá na frente, a gente olha as coisas já prontas.
Sabe, quando a gente talvez não tenha a capacidade de conversar com uma pessoa para entender como é que tu chegou aí, como é que estão as coisas aí. Não, cara, foi assim, 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 assim. Eu comecei dessa forma, depois eu vim para cá, depois eu fui para lá e Deus foi abençoando aqui. Porque nada se começa no final, entendeu? Tudo se começa no início. Básico, né? O óbvio tem que ser dito aqui. Então, Cristo está falando aqui para nós, esse privilégio, esse talento espiritual, que você não precisa estar pronto muitas vezes. Você precisa começar e colocar isso diante de Deus. Começar com projetos, começar com coisas. Não espera, não espera as coisas estarem perfeitas para começar o que Deus às vezes colocou no seu coração. Pô, Deus colocou no seu coração que, Vitinho, eu tenho algo no meu coração. Cara, não sei, eu tenho vontade de entregar um panfletinho, um folheto. Cara, toda quinta-feira lá na Unisul, numa faculdade, na FUCAP, não sei, eu tenho vontade de fazer isso. Não, mas estou na correria, não vou fazer. Quando eu tiver um pouco melhor, quando eu tiver um treinamento de missões, quando eu tiver segurança para evangelizar alguém, daí eu vou fazer. Você nunca vai fazer, já começa. Não espera, muito te foi dado, já te foi dado coisas, são básicas. Você consegue levantar, você consegue andar, você consegue estender a sua mão. Você consegue falar, você consegue compartilhar um negócio no Instagram. Muitas coisas têm sido dado. E muito também vai ser pedido sobre a nossa vida. A gente tem um privilégio, o sexto privilégio, antes de entrar em outra parte, de sermos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. A gente foi comissionado a levar as boas novas, a salvação para esse mundo perdido. E nós temos a maior mensagem, a mais urgente tarefa de todas. Não tem nenhuma outra religião, não tem nada que tenha uma mensagem tão poderosa e tão transformadora quanto a nossa. Nós temos o privilégio de o Senhor nos chamar para fazer isso. Existem pessoas muito menos capacitadas que têm entregado o Evangelho, e nós não. Que têm entendido que são embaixadores de Cristo no seu trabalho. E hoje, eu trago essa palavra aqui para a Liga, para nós, para o meu coração, para vocês, com algo muito forte, de que a nossa situação, a geração tem mudado, a forma como as coisas têm seguido, tem mudado. Nós precisamos entender isso como cristão. Nós precisamos entender que o mundo hoje é diferente. As pessoas em 1600 e pouco, quando John Wesley começou o avivamento na Inglaterra, foi de uma forma diferente. Ele subiu num cavalo, foi passando de cidade por cidade, pregando o Evangelho. Quando Billy Graham, já nos anos 80 e 90, começou a pregar o Evangelho, já era de uma outra forma, fazia cruzadas. Depois começou os missionários a saírem, pessoas que deixaram de lado suas coisas para estarem em campo. O campo, hoje, missionário, precisa de muitas pessoas ainda. Mas tem mudado um pouco a nossa perspectiva de pregar o Evangelho. Parece que Deus tem chamado a nossa geração para pregar onde a gente está. É para pregar no trabalho, é para pregar na família. Você não precisa sair para ser um embaixador de Cristo. Onde você está já é o lugar onde Deus quer te usar. Onde você está é o lugar onde Deus quer que você transmita da palavra dEle, da bênção dEle, da salvação dEle, desse plano perfeito para nós. Não precisa sair, não precisa estar lá na África, não precisa estar na Europa, não precisa estar aqui, começando um plano, entendendo que muito nos foi dado, e agora, como eu sei que muito me foi dado, muito eu vou fazer. E o Senhor tem uma expectativa, não de forma humana, mas nós temos suprido essa expectativa. Assim, Deus nos deu tudo isso, sabe? Ele investiu na gente de uma forma, assim, transcendente à nossa compreensão. E é natural que se tenha uma expectativa, porque ele está falando no texto, muito foi dado e muito será pedido. E esse pedido é como se fosse uma expectativa
de Deus. Não de uma forma humana, onde eu coloco uma expectativa de não saber o que vai acontecer, porque Cristo sabe todas as coisas, mas Ele tem uma expectativa divina sobre a nossa vida. E como tem sido a nossa entrega? Se eu fizer essa pergunta para você, como é que você me responder? Não precisa falar aqui, né? Mas qual seria a sua resposta se eu te perguntasse, hoje, a expectativa que Deus tem colocado sobre você, você tem suprido? Você tem entregado? Ou você tem deixado um pouco a desejar? A quem muito foi dado, que muito seja feito, sabe? É o que Cristo espera. Aquele que muito foi dado, aquele que muito seja feito. Não nessa pressão, não nessa pressão terrena do mundo, sobre uma produção, sobre uma performance, sobre isso. Não, não é isso. O que eu estou falando aqui não é sobre performance, não é sobre produtividade, não é sobre nada que tem se falado lá fora, que não é sobre isso. Não é sobre motivação. O que nós estamos falando aqui é sobre aquele que muito foi dado, sobre a graça de Deus, foi derramada sobre mim, o amor, sobre as pequenas coisas que as pessoas nem notam, sobre abrir o meu olho quando eu acordo, eu poder tomar uma água, eu poder comer, eu poder me levantar, andar. É sobre isso que Cristo está falando. Ele quer que, dessa forma que muito foi entregue, muito seja feito para Cristo. Ele quer que a gente viva de uma maneira assim que reflita muito, sabe? A grandeza do seu amor e o poder do seu Espírito Santo. É isso que Cristo espera de nós. É a expectativa que Ele bota em nós. E essa palavra tem falado comigo fortemente, porque essa tem sido a pergunta e, na verdade, a afirmação que eu tenho feito para mim nos últimos dias, assim. Vitor, muito te foi dado. E o que tu tens feito? O que tu tens feito? Eu estava até lembrando quando a gente fez o Cantai aqui. Foi em maio, né? Mês passado. E tendo essa reflexão, nisso que Deus tem falado muito ao meu coração, eu comecei a pensar sobre coisas pequenas que às vezes a gente nem nota. Sabe, eu pensei sobre um Cantai. A gente fez uma noite de adoração, de louvor aqui, onde a gente botou os bancos do lado, muitas pessoas ajudaram. A gente fez uma decoração legal, botou tapete, botamos uma treliça, sabe? Botamos uma luz, gravamos um momento de adoração, presença de Deus. E eu fico pensando sobre assim, quantas igrejas no Brasil oram para que um dia tenha uma estrutura como essa. Quantas igrejas no Brasil oram para que tenham uma caixa de som boa? Quantas igrejas no Brasil e no mundo oram para ter ar-condicionado? E aquilo que foi nos dado, nós não estamos entregando. Foi nos dado tantas coisas. Se você não é membro, tranquilo. Mas falando agora diretamente para quem é membro da igreja. Olha a igreja que Deus te colocou. E não estou falando isso com orgulho, meu Deus. Muito temor no coração falando isso. Mas olha a igreja que Deus te colocou com uma estrutura como essa. Com coisas que, meu Deus, para a gente parece tão banal, porque é tão comum, rotineiro. Mas são coisas que não são. Um tamanho desse aqui. Um palco desse tamanho, estrutura, de eu estar falando com o microfone sem fio. Coisas que para a gente parece ser básico. Mas não são. O que a gente tem feito com isso? A gente tem falado, não vai dar porque está chovendo. Não vai dar porque eu não sei, não é minha prioridade. Cara, o Senhor muito foi dado. Muito está nos sendo dado, nos colocado sobre nós, sabe? E não precisa, quer tirar a igreja, tira a igreja, coloca a sua vida. Quantas coisas
estão sendo colocadas sobre nós. E nós não estamos suprindo com essa expectativa. E eu queria até trazer uma palavra que eu achei muito interessante, que talvez nós estejamos vivendo essa palavra muito forte hoje em dia. E é a complacência. É o nome da palavra. E essa complacência, ela é um inimigo sutil da nossa vida. Bem sutil. E essa complacência, assim, ela é perigosa, porque ela vai se instalando sorrateiramente no nosso coração. E quando a gente vê, tudo tá mais ou menos. Porque basicamente, se eu fosse falar assim, ó, o que é a complacência falando num termo cristão? É ser morno. E isso entra de forma sutil no nosso coração. Então, isso vai roubando em nós, o nosso coração, vai roubando a nossa alegria de servir. Ele vai roubando a nossa vontade de fazer as coisas. E a gente vai deixando tudo de qualquer jeito. Também, tanto faz como tanto fez. Fechou. Tem até um terminho dentro da complacência que diz assim, que é fazer algo para alguém para que lhe faça o próprio bem. Então a gente sorrateiramente vive essa palavra. Eu faço aquilo que me beneficia. Se não faço, tudo bem. Se não for para beneficiar, também tanto faz. Então está tudo certo. Não, Cristo não está chamando a gente para isso. E a complacência, ela acaba sendo uma mornidão espiritual. E Jesus ele abomina isso. Abomina que nós sejamos mornos. E o diabo, ele mostra pra gente que assim, ó, parece que o morno hoje é uma pessoa ativa, e na verdade não é. A gente está achando que a gente é ativo, mas na verdade a gente está sendo morno. Para todas as outras coisas a gente vai deixando, e é tudo mais ou menos, e fechou também. O meu bem-estar é sempre o mais importante, o resto também aqui e tal, e quando a gente vê, a gente está assim, nem para cá, nem para lá. O Senhor, Ele joga fora essa água. Qual tem sido a expectativa do Senhor sobre a nossa vida e o que a gente tem feito? E essa palavra que eu falei, ela transforma o privilégio em rotina. Ela transforma o privilégio que eu falei aqui em rotina. Ela transforma a paixão numa certa indiferença. Então a gente vive uma indiferença. Agora, a paixão não é uma indiferença. Se eu for hoje, tudo bem. Se eu não for, fechou. Se eu ajudar, tudo certo. Se eu não ajudar, também tudo certo. Fica indiferente. E cara, se tem uma coisa horrível, é uma pessoa indiferente. Você já conviveu com uma pessoa que é indiferente? Tu nunca toma decisão. Tu não consegue fazer nada. Porque para ela tanto faz. Se tu vai escolher um lanche e tu pede para casal, se você é casal, você sabe. O que a gente vai pedir? Não sei. E tu? Para mim tanto faz. Ninguém pede nada. É indiferença. É que é difícil. Porque tu não sai do lugar, tu fica ali. É indiferente. Então, é indiferente se eu pedir uma pizza, se eu pedir um hambúrguer. Se eu pedir um negócio, fica uma indiferença. E Cristo, dentro do mundo espiritual, dentro da nossa vida, como servo de Deus, nós não podemos ser indiferentes. Nós temos que ter a nossa posição. Nós temos que ter a nossa paixão por Ele. Porque não há indiferença com Cristo, cara. Glória a Deus que Jesus não era indiferente com nós. Porque se Ele fosse indiferente com a gente, tanto faz, uma hora o Vitinho acerta, outra hora ele erra. Hoje está bom, hoje não está. Não, ele colocou um privilégio que foi o Espírito Santo para habitar conosco. Para toda vez que nós nos afastamos de Deus, aquilo vem nos relembrando, falando, ei, está longe, hein? Volta. O privilégio de que foi nos dado. E eu vou pedir para o louvor vir aqui. A gente já está encerrando.
A mensagem de Lucas 12, 35, versículo 35 ao 47, é um chamado à urgência, à vigilância e à fidelidade acima de tudo. Essa fidelidade que nós precisamos ter. Entendendo esse privilégio divino que nós temos. Se você for sair daqui, saia com algo no seu coração muito forte. Que muito foi dado para você. O Senhor está esperando algo de você. O Senhor espera algo de você na sua casa, no seu devocional. O Senhor espera algo de você quando você está aqui na igreja para adorar. O Senhor espera algo de você quando você está servindo. Seja alguém intencional nas coisas. Seja intencional naquilo que é do Senhor. Seja intencional. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Seja intencional nas coisas. Porque no final vai ser cobrado. Em nome de Jesus, todo mundo que está aqui, quando Cristo voltar, Ele vai falar assim: servo bom e fiel, entra aqui. Em nome de Jesus. Mas imagina dar de cara com o Senhor, na indiferença da nossa vida, na indiferença das coisas, e o Senhor ser indiferente com a gente lá na frente. Mais ou menos, não vai dar, cara, hoje não vai entrar não. Não, a gente não, Ele vai nos cobrar, usando a palavra mesmo, Ele vai nos cobrar, Ele vai nos pedir, Ele vai falar: ei, muito eu te dei, cara, Vitor, muito eu te dei um carro, por que tu não deu carona? Eu te dei uma perna, por que tu não andou para evangelizar? Eu te dei a comunicação como profissão, por que tu não comunicou o nome de Deus? Eu te dei uma igreja, por que tu não serviu? Eu te dei tantas coisas, por que tu foi indiferente com todas elas? E nós vamos ser mais cobrados do que aqueles que nada tem sido entregue. A palavra diz isso. O Senhor vai nos cobrar mais, falando: ei, eu te dei, era para você ter feito, era para você fazer. Agora aquele ali que eu nem dei nada, nós precisamos entender o que foi nos dado. Então que isso aplique à sua vida, uma vigilância constante, para que a gente viva essa consciência iminente da volta de Cristo, entendendo que Cristo vai voltar, e se Cristo vai voltar, eu estou vigilante, eu estou pronto para Ele, não só no culto, mas eu estou pronto no meu dia a dia, no meu devocional, na minha santidade, na minha oração, na minha leitura da palavra, porque eu entendo que eu preciso estar vigilante e constante no Senhor. Uma fidelidade na mordomia. Cada um tem um dom, um talento, um recurso, uma oportunidade, uma responsabilidade sobre a nossa vida. Mas entenda algo, a gente é mordomo, não proprietário. Nós temos invertido. Nós estamos sendo os proprietários e Cristo é o mordomo. Não, é o contrário. Cristo é o proprietário, nós somos os mordomos. Nós vamos fazer aquilo que o proprietário quer. Nós vamos dar o passo naquilo que o proprietário quer que nós demos. E por incrível que pareça, às vezes o mordomo dá uma sugestão, né? Mas se a gente botar a mesa aqui e o proprietário escuta, Cristo é assim com a gente. Quantas coisas nós pedimos e Deus nos entrega. Mas o proprietário é o Senhor. Que você saia com uma consciência profunda do privilégio. Reconhecer que o conhecimento da vontade de Deus, sabe, essa salvação, o Espírito Santo e a palavra, elas são privilégios imerecidos da nossa vida. E que nós precisamos receber isso com muita humildade, com muita gratidão. E um senso mais profundo dessa responsabilidade, do privilégio que nós recebemos. E quando a gente fala, talvez a gente não consegue dimensionar realmente esse privilégio, né? Mas, por exemplo,
como nós temos cobrado o privilégio de um jogador estar na Copa do Mundo? O que a gente mais fala? Como é que o cara não corre? Está ganhando 10 milhões, rapaz, ele tem que comer grama. Como é que o cara me erra um chute? Só treina isso, cara, a vida inteira, o dia inteiro. Está ganhando um monte para estar lá na Copa, com tudo que pode, no melhor avião, na melhor comida, melhor hotel, e não está entregando o máximo dele em campo. É basicamente isso que Cristo está falando para a gente. Estou te entregando tudo, e tu não está entregando em campo. Tu não está entendendo o privilégio que eu te dei. Entre em campo, luta com raça. E que a gente saia com algo forte também em nós. Para que a gente saia querendo combater essa complacência e a negligência das coisas. Combater essa mornidão. A gente não pode dar ao luxo de ser negligente com o que Deus nos confiou. A vida cristã é uma jornada ativa de fé, de oração, de leitura, de entrega. Não seja negligente. Não negligencie a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem entregue algo para você. E se você, nos seus pensamentos, em momentos, tem se colocado e pensado, eu acho que Deus talvez nem tenha confiado nada a mim, porque, cara, eu não sei fazer nada, talvez eu não sei, também não sou chamado para nada. Será que eu sou bom em alguma coisa? Você é bom em alguma coisa. Isso daí é o inimigo colocando na sua mente. Ele está tentando te enganar, porque você tem um talento, você tem um dom, você tem uma responsabilidade. O Senhor colocou sobre muito em cima de todos nós. Vão ter pessoas que vão ter algo para dentro da igreja, vão ter pessoas que vão ter algo para fora da igreja. Mas algo todos nós temos. Algo todos nós temos. O Senhor tem levado cada pessoa para um lugar. E dentro desse lugar, que a gente não possa ser negligente. Porque a gente está entendendo o privilégio do Senhor. Se coloque de pé.